Boa tarde a todos os meus amigos, minhas amigas e meus irmãos em Cristo Jesus. Passando aqui nesta tarde de sábado, dia 4 de janeiro de 2020, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para nossos corações, ao qual vai falar sobre a exortação à santidade. Fique em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5 em diante, ao qual nós vamos ler e fazer uma lousa de explicações. Mortificais, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado e a vil concupiscências, e a avareza, que é idolatria. Porém, nós vamos ficar somente nesse versículo, porque aqui vai dar para falar sobre a impureza, o apetite desordenado, prostituição, e vil concupiscências e avareza e da idolatria. Então vamos lá para o versículo 5, que diz para nós assim: avareza. Avareza, o que não é idolatria? É permitir que as coisas se tornem o centro dos nossos desejos, valores e dependência, usurpando assim o lugar da confiança e fé do próprio Deus. Então, a idolatria e seus males. Por esta razão, a avareza e a cobiça dos bens terrenos é chamado de idolatria. A idolatria pode significar protestar lealdade a Deus e a sua palavra, e ao mesmo tempo igual a maior lealdade a pessoa, instituições, tradições ou autoridades aqui na Terra. Nada pode ser controlado ou colocado ao pé de igualdade, nem superioridade. O nosso relacionamento com Deus e a sua palavra, ao nosso relacionamento com Deus e a sua palavra, de acordo com o relacionamento com Deus e a sua palavra. Então, as palavras que Cristo habite em nós. Nós somos espirituais, temos que buscar as coisas do céu. Então, para nós, lá em Romanos 1:23, vai falar para nós sobre idolatria, Efésios 5:5, e das concupiscências carnais, da prostituição. Mas aqui vamos falar sobre a impureza. Impureza espiritual é tudo que contamina as pessoas. E cada pessoa precisa ser uma livre da impureza. Porque Jesus explicou que a verdadeira sujeira não é a física. A impureza que realmente é perigosa é a impureza do coração. Aí, em Marcos 7, 21 e 23, Jesus vai falar sobre isso aí para nós, que diz assim: porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, maldades e o engano, as dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro do coração do homem. Então, quando ele pratica tudo isso, ele se contamina, porque nesse trecho ele vai se contaminar com tudo isso aí, pois significa estar separado da vida, da salvação e comunhão com Jesus Cristo, por causa dos pecados que provém do coração nas Escrituras, como é totalidade do intelecto, de emoção, do desejo, da volição do ser humano. O coração impuro corrompe nossos pensamentos, sentimentos e palavras e ações, que necessitamos de um novo coração transformado, feito
segundo a imagem de Cristo. Amém? Então, que não é a nossa sujeira física que vai nos contaminar. O nosso coração está cheio dessas coisas. Felizmente, a nossa carne, ela deseja isso, ela quer isso. Mas Jesus falou que nós temos que mortificar. Mortificar é matar, arrancar, tirar do nosso meio. Por quê? Quando todo pecado e impureza, o pecado contamina o coração. Ele afeta e estraga a vida, o relacionamento com Deus. Então, todo o pecado, ele tem que ser evitado por todos nós que conhecemos a palavra de Deus, o Senhor Jesus. Porque esse pecado, qualquer pecado, não tem pecadão nem pecadinho para Deus. Pecado é sujeira espiritual, nos contamina e nos afasta de Deus, como está escrito lá em Isaías 59, versículo 2. Os vossos pecados não fazem separação de vós e o vosso Deus. Mas ele não está com seu ouvido tapado para ouvir, e nem a sua mão encolhida para que ele não possa salvar. Basta nós confessarmos com arrependimento o nosso pecado, Deus perdoa e nos traz de volta para a presença dele. Mas, porque todos nós pecamos, e lá em Romanos 3, 23 e 24, vai falar disso aí para nós. Vamos ver o que diz a palavra lá. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Vai dizer assim para nós: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Contém duas palavras. O apóstolo Paulo, mais uma vez, usa para expressar a salvação, a justificação e redenção para a exposição desses dois conceitos bíblicos. Salvação é só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi para a cruz, ele morreu para nos dar a salvação, e o sangue dele que foi derramado, ele nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. Portanto, venhamos a fazer a vontade de nosso Deus, pois Jesus veio para nos purificar. Com a sua morte na cruz e com o seu sangue, ele nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Então, não há um outro caminho a qual nós possamos chegar diante de Deus, ao qual depois falará sobre a idolatria. Aqui em Romanos, em Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer para nós bem claramente que em nenhum outro há salvação. Então ninguém salva no Senhor Jesus. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há de ser dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, a idolatria é um próximo assunto que nós vamos falar, que ela também é a avareza. Mas as impurezas, que são os pecados sexuais, que mais abominam a Deus. Por isso Deus deixou macho e fêmea para casar e se multiplicar, constituir uma família. Marido honrar a esposa honrar o marido, os filhos obedecerem aos seus pais, porque tudo que eles fizerem vai bem. Então, este é o modelo, a família que Deus criou. Mas, infelizmente, o diabo, com seu pecado, que fez entrar no mundo através de Adão, deixou esses rastros que estão deixando aí. Famílias sendo destruídas por causa de um adultério, por causa de uma mentira, de um roubo, de um vício nas drogas. As pessoas bebem e pensam que não faz mal, mas a bebida também ela é uma idolatria, porque a pessoa que bebe, assim como eu também já bebi, ela nos torna escravo dela. Então, para você fazer todas as coisas, você precisa beber. E Jesus Cristo veio para libertar. E a bebida é considerada como uma idolatria. Porque a nossa fé, a nossa força vai estar na bebida. Mas quando Deus ele vem nos limpar, nos purificar, o Senhor Jesus, ele nos fortalece, ele nos purifica
ele nos enche